Glória a Deus, aleluias. Meus queridos, a santa paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Meus amados, o Senhor colocou no meu coração para compartilhar uma palavra que Ele me deu. E é com grande alegria que eu estou aqui compartilhando com você que está ouvindo essa mensagem, você que tem o Senhor Deus como centro da sua vida, você que tem o Senhor Deus como aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Então vamos ler aqui no livro de Lucas, do evangelista Lucas, capítulo 15 e versículo 11. E também no livro de João, capítulo 17, versículos 4 e 5. Amém? Para a glória de Deus. No livro do evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros, de seus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe para que ele entrasse com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Mas era justo alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, achou-se. Amém? E no livro do evangelista João, capítulo 17, versículo 4 e 5, diz assim: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste de fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor nos diz que 2 filhos saíram de casa. O primeiro disse ao pai: pai, dá-me parte da minha herança, dá-me aquilo que me cabe, que eu estou indo embora. E certamente o pai, muito zeloso que era, e conhecendo todos os perigos, porque na verdade o campo, o mundo é um grande campo minado, preparado pelo inimigo para todos aqueles que se aventurarem nele. O pai tinha todos esses conhecimentos, certamente deve ter dito para o filho: meu filho, por que você vai para o mundo?
Aqui você tem tudo. Aqui não te falta conforto, você tem abundância, prosperidade. Aqui você tem proteção. Aqui você tem amor. Mas o filho, insistindo, resolveu partir. E certamente o pai aceitou porque o filho tinha livre-arbítrio. E o pai então permitiu que o filho fosse com grande dor no coração. E a primeira mensagem que o Senhor nos dá dessa palavra é que nós nunca venhamos a experimentar o mundo. Que nós não colocamos os pés no mundo. Porque, como já foi falado, o mundo é um grande campo minado, cheio de armadilhas, preparadas cuidadosamente pelo inimigo de nossas almas, para todos aqueles que quiserem se aventurar caírem. E quantos não ouviram a voz do Pai? Quantos não ouviram as orientações do Pai, os pedidos do Pai, e se aventuraram no mundo e nunca mais acharam o caminho de volta? Muitas vezes nós somos levados por força das circunstâncias, das muitas afrontas que sofremos, das dificuldades, em quase ressuscitarmos o velho homem e a velha mulher. E quando a gente vai, o Espírito Santo diz, porque nós sempre ouvimos duas vozes. De um lado o inimigo diz assim, olha, por que você está levando essa vida? Uma vida de sacrifício, de luta, uma vida de renúncias. Eu posso te dar tudo. E nós sabemos que ele é o pai da mentira, ele não tem nada para nos dar. Ele apenas mostra as circunstâncias e são as pessoas que pegam. E de outro lado nós temos o Espírito Santo dizendo, não vá, filho. Se você for, você vai se machucar. Se você for, você pode perder o caminho de casa e nunca mais achar. E quantos não ouvem a voz do Espírito Santo? Quantos não ouvem a voz de Deus dizendo, filho, não vá. E vai se aventurar e muitas vezes não acha o caminho de volta. Se perdem para sempre. Então a primeira mensagem que o Senhor nos dá nessa palavra, não se arrisque, nem por brincadeira, colocar o pé no mundo. Porque o inimigo certamente já está esperando para dar um golpe certeiro e te tirar da presença de Deus. E aquele filho então partiu. Então, dentro de muito pouco tempo, ele já havia perdido tudo o que tinha. Porque ele já não tinha mais as orientações do pai. Ele já não tinha mais a experiência do pai. Então gastou tudo o que tinha. Não perca aquilo que o pai te deu. Guarde na tábua do seu coração o tesouro que o pai te deu. Não jogue fora, não arrisque, guarde com carinho. Porque é com esse tesouro, na verdade o que o pai te deu é uma grande chave onde você irá abrir as portas do céu. Isso é claro, uma linguagem figurada. Estou querendo te dizer que você guardando aquilo que o Senhor te dá, os ensinamentos que o Senhor te dá, você guardando isso, na verdade, é a única coisa que você vai levar quando você chegar diante de Deus. É aquilo que você construiu aqui na terra, em relação, ou melhor, num relacionamento com Deus. O que você construiu em termos de relacionamento com Deus. Só isso que você vai levar. Então guarde aquilo que você recebeu. Não desperdice, não jogue fora. Porque o Senhor te deu com tanto zelo as orientações, a sua santa palavra que neste momento está sendo pregado para você. É para você mesmo que está ouvindo essa mensagem. Talvez você estivesse até querendo dizer, eu preciso que alguém fale comigo. Eu preciso saber que se Deus existe, se Deus me ama. Deus está falando com você nesse momento. Não abandone os meus caminhos. Não jogue fora o que eu te dei. Segure e guarde na tábua do seu coração. Que é com isso, exatamente com isso, que você vai chegar na minha presença. Então aquele jovem perdeu tudo que tinha. E houve uma grande fome naquela terra. Eu penso que aquele jovem, quando viu que havia perdido tudo, ele deve ter pensado em voltar para casa. Só que ele não tinha absolutamente nada e talvez um certo senso de sobrevivência ou talvez até um certo orgulho. Afinal de contas, aquele jovem era filho de uma família nobre, tinha bens. Então talvez ele não quisesse voltar para casa numa situação de completa derrota. Então ele saiu. Ele acreditou que pudesse conseguir algum emprego e saiu a procurar empregos.
Só que ele estava numa terra distante, e naquela terra distante, ninguém conhecia o seu pai. Naquela terra estranha, ele não tinha as credenciais do pai. E o Senhor te diz no dia de hoje, nunca perca as credenciais do pai. Não jogue fora as credenciais do pai, porque é ela que você vai precisar. Você vai precisar dessas credenciais. Então ele procurou em todos os lugares e a única coisa que ele conseguiu foi ir para uns campos tomar conta de porcos. Tem até um ditado popular que diz que quem mexe com porcos, farelo come, né? Mas nem isso ele conseguiu. Nem as bolotas que era dado para os porcos se alimentarem, ele conseguiu. E aí, ele caiu em si. O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz com a minha vida? Na casa do meu pai, o servo mais simples é tratado com honra e com dignidade. E eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar e vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele tomou uma decisão e partiu. Certamente foi cansado, machucado, ferido na alma, envergonhado, humilhado, porque havia perdido tudo que tinha. Mas ainda assim resolveu voltar para casa. E quando o pai o avista longe, imbuído de uma alegria muito grande, vai ao seu encontro, o abraça e o beija. Porque o pai é assim. O pai estava com saudade dele. Estava angustiado porque ele havia saído, certamente sabia que ele tinha voltado, machucado, ferido na alma. Mas ele era seu filho. Esse é o amor de pai. E talvez você, nesta noite, você esteja pensando em voltar para casa. O pai ainda está te esperando. Mas não perca essa oportunidade. Porque se você deixar para o amanhã, pode ser tarde demais. O pai ainda está com os braços abertos à tua espera. Vai que certamente ele vai te abraçar com carinho de pai. Vai colocar um anel no seu dedo. Vai colocar sandálias novas nos seus pés e uma túnica nova. E você novamente vai ser o queridinho do pai. Não queridinho no sentido de ser melhor, mas no sentido de alegrar o coração do pai, porque você retornou ao seio dele. Talvez você esteja abandonando o pai, ou você já tenha abandonado, e está achando que não tem nem mais forças para retornar de onde você veio. Que esta palavra vinda do coração de Deus, do trono do Altíssimo, ela coloque você em você, venha imbuir você de uma coragem, de uma decisão, para você voltar ao seio do seu pai. E aquele jovem então, quando ele chegou, o pai mandou matar o novilho mais cevado, feliz da vida, porque ele ainda tinha vida. E quando o irmão mais velho chegou em casa, viu toda aquela festa, não entendeu muito, perguntou ao criado, ele disse, o seu irmão está salvo. E teu pai mandou matar o melhor novilho cevado. O irmão se entristeceu. Pai, poxa, mas há tanto tempo eu te sirvo e nunca me deste nada. E o pai, com todo zelo, disse, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão estava morto e reviveu. O seu irmão havia se perdido, foi achado. Então eu tenho que me alegrar. Então esse filho voltou para casa triste e amargurado. O segundo filho também saiu de casa. E certamente o pai zeloso se entristeceu muito porque o filho deixaria saudades. E sofreria muito no mundo também. Mas ao contrário do primeiro filho, que saiu numa situação de rebeldia, que saiu numa situação que entristeceu o coração do pai, o segundo filho saiu na obediência. O primeiro filho, em muito pouco tempo, desperdiçou tudo que tinha. O segundo filho, a cada dia, crescia em graça e em estatura diante do pai. E um determinado dia, quando ele caminhava com seus discípulos, uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo que durava há mais de 12 anos, que havia gasto tudo o que tinha, ela colocou no seu coração, ouvindo os milagres e prodígio desse jovem pregador, ela colocou no seu coração, basta eu tocar na orla de suas vestes e eu serei curada. E com toda a dificuldade ela foi, e quando ela toca na orla do vestido desse jovem pregador, ele disse, alguém me tocou.
Os seus discípulos disseram: mas como alguém te tocou? A multidão te comprime. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ele não desperdiçou aquilo que o Pai lhe dera. Ao contrário, quando esse jovem estava no Rio Jordão sendo batizado, eis que desce uma pomba do céu e ouve-se do céu uma voz que diz: este é meu filho muito amado, que muito me alegra, que muito me compraz. O primeiro filho saiu para procurar emprego, certamente deve ter tentado a princípio um emprego bom, afinal de contas ele era rico. O segundo filho, ele trabalhou humildemente em uma carpintaria. E até hoje, ele é uma ponte entre os homens e o Pai que está no céu. Entre você que está ouvindo essa mensagem e o Deus Todo-Poderoso que reina no seu trono de glória. O primeiro filho, ao procurar emprego, não conseguiu nada porque havia perdido, não tinha ali as credenciais do pai. O segundo filho nunca perdeu as credenciais do pai. E quando ele chega em Betânia, seu amigo Lázaro já estava morto de 4 dias. Ele olha para o céu com as credenciais que o pai havia lhe dado. Ele diz assim: Pai, te glorifiquei. Pai, graças te dou, porque me ouvistes. E com grande voz ele diz: Lázaro, sai para fora. E o defunto, que era defunto, ressuscitou. Ele nunca perdeu as credenciais do Pai. E você que está ouvindo essa mensagem, não desperdice as credenciais do Pai. Porque quando você está na presença do Pai, você tem o DNA do Pai. E as credenciais que nós temos é a luz do Espírito Santo. E quando você tem as credenciais do Pai, o inferno te respeita, o inferno teme e treme diante da tua presença. Porque você não age por si, você age pela luz e pela força do Espírito Santo de Deus, no nome santo do sangue derramado de Jesus e no nome santo do próprio Jesus Cristo. Essas são as credenciais do cristão. Não jogue fora essas credenciais. Guarde no seu coração a luz do Espírito Santo de Deus que há em você. Porque o próprio Jesus disse: vós sois luz do mundo e sal da terra. Guarde com você este credencial de filho de Deus, de filho do Altíssimo, e o inferno vai te respeitar. E muitos prodígios acontecerão na vida de outras pessoas por conta dessa credencial que você tem de Deus. E aquele jovem um dia, caminhando para uma cidade chamada Naim, uma mulher que já havia perdido seu marido e agora enterrando o seu único filho. E ele olhou aquela situação, aquela mulher numa situação de completa desproteção. Ele moveu-se de íntima compaixão, mandou parar aquele cortejo fúnebre e disse: jovens, levanta-te e anda. E devolveu aquele filho com vida àquela mulher. Esse mesmo jovem pregador que nunca perdeu as credenciais do Pai. Um dia, estando num barco com seus discípulos, veio uma grande tempestade e ele dormia. E de repente, quando ele acordou, acordaram-no e ele deu ordem ao mar e o mar obedeceu. Entenda que é importante guardar as credenciais do Pai. Quando ele pregava, ao terminar, seus discípulos disseram: vamos dispensar o povo porque já é tarde e eles estão com fome. E esse pregador disse: não, o que nós temos aí? E ali se encontrou 5 pães e 2 peixes. Ele deu graças ao Pai. E com as credenciais do Pai, ele mandou distribuir aqueles pães. Diz que mais de 5.000 pessoas se saciaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Nunca abandone as credenciais do Pai. O primeiro filho desonrou o pai. O segundo filho honrou o pai. O primeiro filho, certamente, alguém deve ter dito: poxa, mas ele gastou tudo que era do pai. O segundo filho diz: o primeiro filho, na verdade, quando voltou para casa, voltou ferido, voltou machucado. O segundo filho também foi ferido, foi machucado, morto. O primeiro filho voltou para casa triste, acabado. O segundo filho voltou para casa glorificado. O primeiro filho, como já dissemos,
desonrou o nome do pai. O segundo filho diz: Pai, te glorifiquei na terra. Agora glorifica-me a mim mesmo com a glória que tive junto de ti, mesmo antes do mundo ser criado. O primeiro filho voltou para casa de mãos vazias. O segundo filho voltou para casa levando nas mãos as chaves do inferno e da morte. Aleluia, é o nome santo do Criador. Qual filho você quer se espelhar? Em qual filho você quer seguir? O primeiro que entristeceu o pai, saiu, perdeu tudo, não tinha as credenciais do pai, desonrou o nome do pai. Ou o segundo, que foi obediente até o fim. E quando ele diz tudo está consumado, aquela saída que ele deu, abrindo mão da sua glória e da sua majestade, ele veio por amor a você, veio por amor a mim, veio por amor a todos nós. E pelo seu sangue derramado, que hoje nós temos o privilégio de estarmos com o nome escrito no livro da vida. E ainda que nós falhamos, é Ele o nosso advogado fiel. Espelhe-se no segundo filho. Que o segundo filho seja para você um testemunho real, um testemunho de que você não venha nunca querer fazer diferente. Nunca tente o mundo como o primeiro filho, porque certamente você também vai perder tudo como o primeiro filho perdeu. Mas ouça a voz do Espírito Santo e se espelhe sempre no segundo filho. Sempre caminhe nas pegadas deixadas pelo segundo filho. Porque certamente, quando o primeiro filho chegou em casa, o pai ficou feliz. O segundo filho também ficou feliz. Mas o irmão mais velho do primeiro filho não achou justo, porque ele havia trabalhado tanto e o filho desperdiçado tudo. Houve uma certa dissensão. Mas quando o segundo filho chega em casa, o céu inteiro parou para recebê-lo. E foi uma festa, os anjos voando, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E o próprio Deus, o coração dele se alegrou. Que nós possamos sempre seguir ao segundo filho. Que nós possamos sempre seguir, se espelhar no segundo filho, nos seus ensinamentos, e andar sempre nas pegadas deixadas por ele. Que estas simples palavras, mas saída do trono do Altíssimo, possa tocar o seu coração. Talvez você já andava fraco, desestimulado, entristecido, pensando até em desistir da tua trajetória, da tua caminhada e pisar no mundo. Não pise, porque no mundo é um grande campo minado, como já foi dito, preparado pelo inimigo. Siga os caminhos do segundo filho. Siga os caminhos do jovem Galileu, do jovem pregador. Siga os ensinamentos de Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua família, os teus caminhos, os teus projetos de vida. E que você nunca pense em abandonar os ensinamentos do segundo filho. E se algum momento passou pela tua cabeça, em algum momento você está fraco, cansado da caminhada, lembre-se que o segundo filho disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu os aliviarei. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Que Deus possa estar abençoando rica e poderosamente a sua vida no nome santo de Jesus. Amém. Graças